Bom dia e bem-vindos à reunião pública digital sobre os resultados do quarto trimestre de 2020 da B3. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Lucy Souza, membro do Conselho Diretor da APMEC Brasil, para fazer as considerações iniciais. Na sequência, Marcela Bretas, diretora de Relações com Investidores da B3, irá comentar sobre os resultados do trimestre. Podem iniciar. Bom dia a todos, investidores, analistas, demais profissionais de investimento. É com muita satisfação que a APMEC Brasil faz essa reunião com a empresa B3 SA, Brasil Bolsa Balcão, empresa essa que faz parte do novo mercado, e que nesse momento está recebendo o selo Assiduidade da APMEC Brasil, selo Platina, por 15 anos de reuniões consecutivas com a nossa entidade de analistas. Agradecemos a parceria e apresento os participantes dessa mesa digital. Daniel Sonder, vice-presidente financeiro, corporativo e de relações com investidores, e Marcela Bretas, diretora de relações com investidores, parcerias e planejamento de negócios. Eu passo a palavra à Marcela para suas considerações iniciais. E parabéns pelo selo Assiduidade. Bom dia, Lucy. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradecemos mais uma vez pelo apoio da APMEC. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que 15 anos de história aqui juntos, para nós é um evento muito importante. É importante a gente estar perto dos nossos acionistas, nos comunicando com eles e tendo certeza de que todos têm acesso à informação de qualidade, acesso à companhia para esclarecer suas dúvidas. Então, a gente, de fato, agradece muito à APMEC pelo apoio, por proporcionar essa oportunidade e por essa contínua parceria com a B3. Tendo dito isso, eu gostaria de passar a palavra para o Daniel Sonder, que vai fazer uma introdução sobre o cenário que nós observamos durante 2020, em especial no quarto trimestre, e falar um pouco sobre os impactos que isso teve para o nosso negócio. Daniel? Obrigado, Marcelo. Espero que vocês me ouçam bem, espero que estejam todos bem aí também, bem cuidados e com saúde, se Deus quiser. Nós tivemos um ano de 2020 com um ambiente bastante desafiador na economia, na área da saúde e com diversos setores sendo gravemente impactados. E isso se refletiu de uma maneira importante também na dinâmica do mercado financeiro e do mercado de capitais. A B3 do ano cumpriu seu papel de infraestrutura, ser um lugar seguro onde as transações pudessem acontecer, onde as diferentes percepções sobre os preços dos ativos pudessem ser expressadas através de negócios e oferecendo sempre aos nossos clientes a segurança, a confiabilidade e a rigidez com a qual nós somos reconhecidos e é uma dedicação muito grande que a gente tem a isso para poder servir todo esse ambiente de bancos, corretoras, investidores, pessoas físicas, investidores institucionais locais, nacionais e também, obviamente, os nossos reguladores, com quem a gente tem uma parceria muito estreita. Quando a gente olha o crescimento do mercado de capitais nesse ano, é um pouco, inclusive, surpreendente que, no meio de um ambiente com tantos desafios econômicos e sociais, o mercado tenha se desenvolvido de uma forma tão rápida. A gente atribui isso, em parte, pelo menos, ao ambiente de taxa de juros baixa no Brasil. A gente tem hoje a taxa de juros de curto prazo mais baixa da nossa história e também uma combinação de uma inflação controlada, que no ano passado foi ao redor de 4,5%, com a perspectiva, eventualmente, de um quadro de consolidação e equilíbrio fiscal mais duradouro, que está condicionado, evidentemente, ao avanço de uma porção de reformas que estão sendo feitas. E essa combinação de elementos levou a uma forte aumento tanto na demanda por investimentos como na oferta de instrumentos financeiros que transacionam aqui nas nossas plataformas. Então, quando a gente olha pelo lado da demanda, acho que um indicador interessante é que a gente atingiu 3,2 milhões de pessoas tendo contas
de contas de pessoas físicas na depositária. Então, um aumento significativo. Acho que alguns de vocês eventualmente vão lembrar que há poucos anos a gente falava de 600 mil contas, então a gente multiplicou isso por 5. E do lado da oferta, acho que o número que chama atenção é a oferta de equities, onde a gente atingiu aí 118 bilhões de reais captados ao longo de 2020, realmente com o mercado de equities bastante forte em 53 ofertas. Quando a gente traduz isso para o desempenho operacional da B3, alguns números chamam a atenção, né? O nosso volume médio negociado de ações no mercado à vista, que é o ADTV, atingiu 29 bilhões de reais na média no ano passado, que é um crescimento de 74% contra o que a gente observou em 2019. Derivativos também teve um crescimento interessante, 10%, chegando a 4,3 milhões de contratos negociados por dia, derivativos listados. E a gente também teve o crescimento do segmento de balcão de 26% e também no número de clientes que usam o nosso sistema de balcão e utilização todo mês, atingindo aí 14 milhões de clientes. E isso tudo foi muito importante, porque além de conseguir no seu roadmap de produtos, né, quase 80 entregas e opção de cupom na linha da família de juros, a tela de empréstimo de ações e outros, né? Além disso, de lançar produtos, a gente manteve, como eu falei, a qualidade e a resiliência das nossas plataformas. Isso é super importante, porque é isso que dá para o mercado toda a confiabilidade que ele pode trazer para a B3 maiores e maiores volumes ao longo do tempo. No ano passado, o número de transações, o número de negócios, né, que foram cursados nos nossos ambientes foi mais de 2 vezes maior na média do que no ano de 2019. Isso sem falar dos picos que a gente viu lá em março e abril, que foram ainda mais altos do que essa média do ano. A gente também trabalhou na nossa política de tarifação. Vocês já ouviram, né, a gente falar sobre o nosso compromisso de compartilhar com o mercado os ganhos de escala e alavancagem operacional que o nosso modelo de negócio permite, e a gente vem no movimento de fazer alterações tarifárias que beneficiem os nossos clientes. E a gente, em fevereiro, colocou no ar mais uma etapa disso, voltada ao mercado de ações, com um impacto relevante na redução de tarifas para os nossos clientes. E, finalmente, eu acho que é importante sublinhar a questão da geração de caixa, do retorno ao acionista, essa capacidade de dar com volumes muito maiores de negócios do que a gente jamais tinha visto, ela acabou trazendo uma geração de caixa muito importante para a B3, muito forte, e a gente devolveu esse caixa que foi gerado na forma de distribuição para os acionistas, chegando aí em 6,2 bilhões de reais de pagamentos aos acionistas na forma de JCP, dividendos e programa de recompra. Então, esses acho que são alguns dos destaques. Eu vou passar agora para a Marcela e depois a gente pega as perguntas. Obrigado. Obrigada, Daniel. Falando aqui um pouquinho mais especificamente do trimestre, né? Destaques operacionais das nossas principais linhas de negócio. Começando aqui pelo mercado de ações, onde a gente observou no quarto trimestre um ADTV de 35,6 bilhões de reais. Esse volume foi impulsionado pelos fatores que o Daniel mencionou, principalmente o influxo de capital de investidores locais, principalmente pessoas físicas, que, como o Daniel mencionou, a gente terminou o ano com 3,2 milhões de contas na nossa depositária, que é o dobro do que a gente observou no fim de 2019. No mercado de derivativos listados, a gente viu uma leve queda no número de contratos negociados, que é o ADV, que chegou a 4,2 milhões de contratos no trimestre, que é uma queda de cerca de 6% em relação ao ano passado. Por outro lado, nesse mercado a gente teve um aumento do preço por contrato médio, né, que é o RPC, que foi impulsionado principalmente pela desvalorização do real, já que parte desses contratos é precificado em dólar.
No mercado de balcão, a gente, do lado de renda fixa, observou um aumento expressivo nas emissões, principalmente de instrumentos de captação bancária. O volume cresceu cerca de 40% ano contra ano, e acho que o principal fator por trás disso foi uma recuperação do mercado de crédito, principalmente nos últimos meses do ano. Do lado de derivativos de balcão, o número de transações ficou relativamente estável versus o ano passado, porém o estoque cresceu cerca de 62%, em função do fato de que a maior parte desses contratos de derivativos de balcão são relacionados a câmbio, tem seu valor de face em dólar, e aí a depreciação do real contra o dólar empurra os valores nominais em reais. Do lado de infraestrutura para financiamento, a gente observou que foi um mercado muito afetado pela pandemia ao longo de 2020. A gente observou uma recuperação do volume, do número de veículos financiados, trimestre contra trimestre, né? Então, quarto trimestre versus terceiro trimestre, a gente teve um aumento de cerca de 16% de volume, e ano contra ano, esse aumento foi de 3%. Por fim, no segmento de tecnologia, dados e serviços, do lado de tecnologia e acesso, a gente teve dois principais fatores explicando o aumento da receita, que foram a mudança de tarifação que aconteceu para balcão no início de 2020, então esse é um efeito também que a gente já observa ao longo dos últimos 4 trimestres, e também o aumento de 6% da base de participantes, explicado principalmente pelo crescimento da indústria de fundos aqui no Brasil, dado esse novo cenário de taxa baixa de juros. Por fim, analytics e dados, a gente teve também um crescimento positivo da receita, tanto em função de uma maior demanda pelos nossos produtos, quanto em função da desvalorização do real, dado que parte dos serviços aqui também são precificados em dólar. Tendo dito tudo isso, nossa receita para o trimestre alcançou 2,5 bi de reais. As despesas ajustadas, que contam as principais linhas de pessoal, dados e tecnologia, serviços de terceiros e outras, totalizou 342 milhões de reais, e o EBITDA recorrente foi de 1,7 bi, representando uma margem de 78,7%. O lucro recorrente do trimestre foi de 1,2 bi de reais. Do ponto de vista de balanço, a gente fechou o ano com uma dívida bruta de 7 bi de reais, que representa 1,1 vezes o EBITDA recorrente do ano. Por fim, do lado da distribuição de caixa, como o Daniel falou, a gente retornou aos nossos acionistas 6,2 bilhões de reais, referente ao exercício de 2020, comparado com uma geração de caixa de 6,1, então toda a geração de caixa foi retornada para os acionistas. Desses 6,2, 900 milhões de reais foram retornados via recompra de ações e 5,3 via dividendos e JCP. Tendo dito isso, acho que a gente pode abrir para perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar sua pergunta da fila, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem da webcast de José Alves Bento, com a Petrobent Consultoria. Ele pergunta: tenho a impressão que o mercado de aluguéis de ações é algo que está crescendo, porém sua transparência é muito pequena. O que é possível fazer para melhorá-la? Obrigado. Obrigado pela pergunta. De fato, o mercado de aluguel de ações é uma oportunidade. Ele é menos desenvolvido ainda no Brasil do que poderia ser, na nossa opinião. E a B3 tem feito um esforço grande nesse sentido. Inclusive, a gente, ao longo dos últimos anos, fez um investimento importante junto com o mercado para rever todo o procedimento do mercado de aluguel de ações, e lançamos esse ano uma nova tela para o aluguel de ações. Então, obviamente, não se vira a chave da noite para o dia, existe um processo de amadurecimento, inclusive, né, das práticas e do produto. A gente sabe que tem melhorias a fazer ainda nesse produto, mas a gente está confiante que é uma oportunidade grande, né? E através do mercado de aluguel de ações se desenvolvem
o mercado, a liquidez como um todo, né? Porque onde tem aluguel de ações, podem ser feitas estratégias de long and short, podem ser feitas outras coisas, e a gente entende que isso é positivo para o desenvolvimento do mercado. Então, a gente está investindo nisso e acho que estamos alinhados na visão do que você expressou sobre a relevância disso adiante. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Novamente, caso queira fazer uma pergunta, basta digitar *1. Mais uma vez, se desejar realizar alguma pergunta, por favor, digitar *1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder para as considerações finais. Obrigado a todos por terem participado e eu queria reiterar, né, o nosso compromisso aqui com o diálogo com os acionistas, através dessas reuniões, através do nosso site, através do nosso time de RI, e agradecer de novo o apoio da APIMEC, que faz essas conexões entre acionistas e companhias, e que a gente tem em alta conta aqui o trabalho que é feito. Então, ficamos à disposição e queria aproveitar aqui para agradecer também publicamente o trabalho todo da nossa equipe de relações com investidores, da nossa equipe de comunicações e das nossas equipes financeira e contábil, que tem se dedicado aí a preparar os materiais e uma divulgação que a gente entende que é de alta qualidade. Então, obrigado a todos. A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call.